Graças a Deus. Damos graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo, por estarmos aqui mais uma vez, para anunciarmos a palavra da salvação, a palavra da vida, a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles há. A única palavra que pode salvar o ser humano da eterna condenação ao inferno. A palavra de Deus. Está escrito no livro de Salmos, Salmos 89, versículo de número 48. Esse salmo contém duas perguntas, as quais são: que homem há que viva e não conheça a morte? Ou quem poderá livrar a sua alma do poder do mundo invisível? Nós observamos de modo muito claro que são duas perguntas impossíveis do homem escapar, pois não existe jamais algum ser humano que nasça nesse mundo e que nunca chegue a não morrer. Como também é impossível que alguém consiga impedir que a própria alma saia de dentro do corpo após o coração parar de bater, quando morrermos. São duas perguntas impossíveis do homem escapar. São duas perguntas que estão perante a nossa vida como uma tão grande expectação, a qual cada um de nós iremos passar no exato momento que o nosso coração parar de bater e nós dermos o último fôlego em nossas narinas. Porque, na verdade, como bem sabemos, cada um de nós temos um prazo de validade. Cada um de nós iremos partir. Apenas não sabemos o dia nem a hora. Mas como também bem sabemos, a morte é uma tão grande surpresa que rodeia a nossa vida. Há pessoas que ontem foram dormir e simplesmente fizeram planos e tantos planos, mas dormiram para hoje não estarem vendo a luz que nós estamos vendo nesse exato momento. Assim é a vida. Como comumente dizem em nossa época, a vida é como uma vela, soprou, apaga. E como também está escrito na Escritura, seca-se a erva e cai a flor, mas os que confiam no Senhor permanecem para todo sempre, significando que o prazo de validade de cada um de nós é semelhantemente a uma flor do campo, que de repente nasce, mas não demora muito para que ela murche e desapareça perante o solo da terra. Assim é a vida do ser humano. E o nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo para abrir a tão grande oportunidade de nós alcançarmos a vida eterna. Porque, como bem sabemos, a nossa vida natural aqui nesse mundo é uma vida extremamente curta, é uma vida extremamente temporária. Mas, se apenas a vida humana, após acabar, deixássemos de existir, isso sim seria uma coisa que poderíamos até dizer que é muito boa, mas na verdade, cada um de nós temos uma alma eterna. O nosso corpo tem um prazo de validade, o nosso espírito voltará para Deus a partir do momento que o nosso coração para de bater, porque assim está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Voltará para Deus o nosso espírito, porque Deus nos deu. É o fôlego da vida que nós respiramos. O seu corpo vai voltar ao pó, porque está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 17, que por causa do pecado ter entrado no mundo, nós voltaremos ao pó, porque somos pó e ao pó retornaremos. Mas como também está escrito em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 14, nós fomos criados com a alma eterna. Deus criou todas as coisas para serem eternas, para que haja temor diante dele. É assim que está escrito. Eu e você viverá para sempre, não nesse mundo, mas no vindouro. E é exatamente por essa tão grande expectação que nos aguarda, que Jesus Cristo veio a essa terra, para levar
sobre si os pecados de todos os homens, e assim, consumando todas as coisas, abrir a porta da graça para todos os quais fizerem a vontade dele, entregando a vida para ele, serem perdoados, e assim possam ter o nome escrito no livro da vida, para que tenham direito à vida eterna. Como está escrito em João capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, em que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem obedecer a ele não é condenado, mas quem não obedecer a ele já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Semelhantemente também falou o Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por essa porta, mas porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Também falou o Senhor Jesus Cristo no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 29, ele disse: se o teu olho direito te escandalizar, arranca ele e lança ele para longe de ti, porque te é melhor que se perca um dos membros do que tu ter todo o teu corpo lançado no inferno. Essa palavra é uma palavra figurada. Jesus Cristo, ele não quer que nenhum de nós arranquemos os nossos olhos, de jeito nenhum. É uma palavra figurada. Ele usou uma figura de linguagem para dizer a seguinte coisa: que se existem coisas em nossa vida que causam escândalo diante de Deus, que nos faz pecar contra Deus, é melhor que a gente abandone tais coisas, é melhor que a gente abandone tais atos, porque é melhor que a gente abandone os pecados para agradar e fazer a vontade de Deus, do que viver no pecado e quando morrer ser lançado no inferno, a pessoa que não se arrependeu junto com os pecados dela. Essa é a interpretação disso que Jesus Cristo está dizendo. É melhor que o homem se afaste do mal, do que faz ele pecar contra Deus, do que ele morrer no pecado e ser lançado no fogo do inferno. Porque em verdade Cristo veio a esse mundo para livrar o homem da eterna condenação. Está escrito que todos pecaram e igualmente foram destituídos, afastados da glória de Deus, mas pela graça de Deus que foi abrangida em todo o globo terrestre, qualquer homem, no sentido significativo, qualquer ser humano, homem ou mulher, que reconheceu seus pecados e confessá-los diante de Deus, alcançarão misericórdia. Porque está escrito: o destino das pessoas que verdadeiramente não alcançam a salvação. Está escrito no capítulo 6 da carta aos Romanos, versículo 23. Está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus gratuito é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Também está escrito na carta que foi escrita aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez, vindo depois disso o julgamento. Cada um de nós, como bem sabemos, depois que morrermos, não voltaremos a esse mundo, mas a palavra de Deus afirma de modo muito expressivo que cada um de nós, após a morte, compareceremos perante o juízo eterno do Deus Criador de todas as coisas e do seu Filho, Jesus Cristo. Como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27, Jesus Cristo, ele contou como funciona após o ser humano morrer.
Se você não sabe o que acontece quando o ser humano morre, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, ele contou como funciona a vida após a morte. Leia em sua casa o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o 31. Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o 31. Jesus Cristo contou a história, relatando a vida de dois homens que viveram aqui nesse mundo. Um era um homem rico, o outro era um mendigo chamado Lázaro. Jesus Cristo disse que esse homem rico, ele vivia regalada e esplendidamente, e se vestia de linho finíssimo. Mas Lázaro era um mendigo que vivia mendigando na porta desse homem rico. E Jesus Cristo disse que chegou um certo dia que esse mendigo ele morreu. Porém, Jesus Cristo disse que quando esse homem morreu, desceram anjos do céu e levaram ele instantaneamente para o seio de Abraão, para o paraíso, para o reino celestial. E aconteceu que, quando morreu também aquele homem rico, Cristo disse que quando ele abriu os olhos, ele estava do outro lado da vida, porque verdadeiramente nenhum de nós, após morrermos, não deixaremos de existir. Nenhum de nós, quando morrermos, acabará tudo. Nós temos um corpo que retornará ao pó, mas também temos uma alma que durará para sempre. Porém, ou no inferno ou no céu. Esse destino é designado de acordo com a escolha de cada um de nós que estamos aqui nessa terra. Por isso que há dois caminhos, um largo e um estreito. E assim, aquele homem chegando no inferno, ele olhou para cima, porque quem está no inferno, o próprio Jesus Cristo disse que consegue ver quem está no céu. E ele disse que o rico, abrindo os olhos lá do outro lado da vida, estando no inferno, ele reconheceu aquele ex-mendigo que vivia na porta dele. E reconhecendo Lázaro, ele pediu ajuda dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro venha até aqui com seu dedo molhado com água e toque na minha língua, porque eu estou sendo atormentado nesta chama. Então ele ouviu a seguinte resposta: Filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens em tua vida, mas Lázaro apenas recebeu males. Agora ele é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então aquele homem rico, que agora está queimando no inferno, como o próprio Jesus Cristo deixou muito claro a tão grande realidade que aquele homem agora se encontra após morrer aqui nesse mundo. Ele viu que não tendo jeito para ele, lembrou que a família dele estava na terra. Ele lembrou de 5 irmãos que estavam na terra, porque como bem sabemos e vemos de modo muito claro pelas palavras de Jesus Cristo, quando nós morremos, não acaba como muitas pessoas imaginam. O inferno não é aqui nessa terra como muitas pessoas professam, e nem tampouco os homens não irão reencarnar em outro corpo, porque o próprio Filho de Deus contou a realidade da eternidade. Não existe reencarnação, o que existe é ressurreição. Jesus Cristo deixou isso muito claro. E assim, o Senhor continua dizendo o estado que aquele homem está até o dia de hoje. Ele disse que ele falou: rogo depois que tu o mandes à casa de meus pais, porque eu tenho 5 irmãos, a fim de que eles dê testemunho, para que também não venham para esse lugar de tormento. Ele pediu novamente ao ex-mendigo que ressuscitasse e viesse na terra para avisar a família dele o estado que ele agora se encontrava. Porém, ele ouviu a seguinte coisa: lá na terra eles têm Moisés e os profetas. Moisés, simbolicamente, é a lei de Moisés, a lei de Deus, os mandamentos, a palavra santa de Deus, a qual pode salvar nossas almas. Se nós seguirmos os mandamentos
e as leis, as quais estão decretadas para que a gente siga a vontade do Deus Altíssimo, o nosso Criador. Então, ele ouvindo isso, ele disse: não, pai Abraão, mas se ele fosse ter com eles, iriam acreditar e iriam se arrepender. Então foi dito a última frase para aquele homem e encerrou-se o assunto. Foi dito: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, que são as pessoas que pregam e ensinam a lei de Deus para salvar os homens, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Significando que nós não devemos, de forma nenhuma, pagar para ver. Nós temos que acreditar de modo nitidamente, absoluto, na Escritura, a qual pode salvar nossas almas, se assim obedecermos os mandamentos. Jesus Cristo disse, no capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus, versículo 21, quem são as pessoas que vão entrar no céu? Ele disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verdadeiramente, são as únicas pessoas que entrarão, as que fazem a vontade do Pai dele, do Deus Altíssimo, do Deus Criador. As pessoas que seguem a lei de Deus são as únicas que escaparão da eterna condenação ao inferno. E Cristo veio a esse mundo para nos dar esse grande alerta, esse grande aviso, como também está escrito em Lucas capítulo 13, versículo 24. Jesus Cristo disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão. Significando que a porta da graça será fechada em algum momento. Momento esse que nós vemos claramente que está muito perto, pois os sinais estão explícitos, cada vez mais explícitos. Está muito perto o grande dia da redenção do povo de Deus. Está muito perto o grande dia do arrebatamento do povo obediente. Porque, em verdade, nem todos subirão, mas somente os que seguirem diligentemente e cuidadosamente os mandamentos santos do Deus Altíssimo. Cada um de nós seremos julgados. Cada um de nós daremos conta da nossa própria vida diante de Deus. Ainda que o arrebatamento não fosse acontecer daqui a um certo tempo, porque embora nós não tenhamos conhecimento do dia e da hora, observamos de modo muito claro os sinais. Observamos de modo muito claro que está muito perto o grande dia do Senhor. O grande dia que esse mundo entrará na fase da grande tribulação e viverá praticamente que é o inferno aqui nessa terra, quando os selos forem abertos, quando as trombetas forem tocadas, quando os cálices da ira de Deus forem derramados aqui nessa terra, quando o governo do anticristo se estabilizar e as pessoas seriam obrigadas a colocarem a marca da besta, como está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17. O apóstolo João viu o governo do anticristo sendo estabilizado e ele nos revelou pela vontade de Deus verdadeiramente o que o anticristo vai fazer aqui nessa terra. Além de colocar o seu rigor tenebroso, ele irá obrigar que as pessoas coloquem a marca da besta. E João viu, conforme está escrito, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, servos e livres, lhes seja posto um sinal na sua testa ou na sua mão direita, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser as pessoas que tiverem o sinal, a marca da besta. Observemos a época que nós vivemos, observemos a época que nós estamos em nosso presente. Começou com a máscara, passou para a vacina, agora passaporte de vacina obrigatório. Isso ainda não é a marca da besta não, mas em verdade é o princípio do caminho, é o preparamento do governo do anticristo ser estabilizado e ampliado aqui nessa terra, para acostumar o ser humano a viver debaixo de um jugo, de uma lei, para que os homens andem obedecendo regras, para que possam comprar, para que possam vender, para que possam viver na sociedade. Com tudo isso é ampliado o governo do anticristo, para daqui a um tempo bem breve, quando for obrigatório a marca da besta,
Quem não colocar não compra nem vende. Quem não colocar vai ser perseguido e morto, conforme está escrito na Escritura, para aviso nosso, previamente, para termos cuidado. Leia a Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus. Leia a Escritura, porque a sua vida depende disso. Você pode ter absoluta certeza. Não despreze, porque, em verdade, se assim você fizer, o arrependimento que você sentirá será eterno. Para todo sempre você se arrependerá, se você desprezar a tão grande salvação que foi abrangida perante as nossas vidas. Busque ao Senhor enquanto você tem tempo. Busque ao Senhor enquanto você está vivo. Porque, conforme está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 6, Deus falou pela boca do profeta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele ainda está perto. Chegará um dia onde Deus tirará a porta da graça da vida dos homens. Chegará um dia que o amor de Deus será retirado dessa terra. Chegará um dia que os homens vão procurar a morte, mas a morte vai fugir deles. Quando for aberto o comando para tocar a quinta trombeta, está escrito que os homens vão procurar a morte, mas a morte fugirá deles, por causa do terror, da expectação das coisas que sobrevirão a esta terra. Busque ao Senhor enquanto você pode achar, enquanto você está vivo, porque se não bastasse tudo isso ser excessivamente terrível, ainda assim nós temos uma alma, a qual pode comparecer perante Deus até no dia de hoje. Como bem sabemos, segundo os dados estatísticos norte-americanos, por dia morrem em torno de 150 mil pessoas em todo o globo terrestre, perante todos os países da Terra. 150 mil pessoas descem à sepultura todo santo dia. Amanhã pode ser qualquer um de nós. E como está a nossa vida diante de Deus? Nós nascemos, mas uma hora ou outra iremos partir. Nós estamos aqui, mas não iremos durar para sempre. Na terra não, mas na eternidade iremos prestar conta da nossa vida diante do Deus Altíssimo, como está escrito também em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. O fim de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a julgamento toda obra que fizermos, bem ou mal, e até aquilo que está encoberto Deus trará a julgamento no exato momento que nós morrermos. Iremos prestar conta de tudo, das coisas boas e das coisas ruins. Puxou aí sem querer. Mais pra cá, pra não torar, sabe? Tudo bem. Também está escrito na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 11 e 12: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A salvação é individual, e cada um de nós iremos prestar conta, sabendo sobretudo que as pessoas que não tiverem com o nome escrito no livro da vida, jamais entrará no reino celestial. Conforme está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 15: e aquele que não for achado com o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Cuide da sua alma, se arrependa dos pecados, porque todas as obras pecaminosas afastam os homens de Deus. Todas as obras pecaminosas tornam os seres humanos condenados, conforme está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo de número 16 até o 21. O apóstolo Paulo dá uma extrema e gigantesca recomendação para todos nós. Ele diz: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Significando que nós somos tentados. Todos nós somos sujeitos às paixões que cada um de nós sente igualmente. Somos tentados.
E assim a Escritura explica isso de modo muito expressivo. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se formos guiados pelo Espírito, pela lei de Deus, não estamos debaixo da lei, que naquele contexto é condenação. Então, o apóstolo Paulo continua dizendo: as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, dissensões, pelejas, bebedices, homicídios, glutonarias, invejas, ladroices, homossexualismos, e todo tipo de coisa, semelhante a essas, acerca das quais está escrito que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso que os homens têm que compreender isso de modo muito claro e se arrependerem dos pecados, para que não sejam condenados e lançados no eterno fogo do inferno, o qual Cristo veio para nos livrar. Porém, existem dois caminhos. Cabe a nós escolhermos qual iremos percorrer em todo o trajeto, sabendo que, sobretudo, iremos prestar conta da nossa vida no exato momento que nós partirmos dessa terra. Quando nós chegarmos na eternidade, nenhum de nós terá como pedir ajuda a pai, nem a mãe, nem a amigo, nem a seja lá quem for. Do outro lado, não existe barganha. Do outro lado, não existe contratação de advogados. Do outro lado, não existe nenhum meio terreno que te livre do juízo de Deus. Porque o grande juiz de toda a terra julgará a sua vida e também a minha. Nenhum de nós iremos escapar do Senhor, o qual tem os olhos como chama de fogo, e nada está oculto perante a sua vista. Está escrito, Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 4, versículo 13, a seguinte coisa: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nós iremos dar conta de tudo que nós fazemos. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Se arrependa dos pecados. Busque ao Senhor. Entregue sua vida a Jesus Cristo para a salvação da sua própria vida, porque isto é individual. Nós não temos como salvar um ao outro. Temos que seguir de modo individual, porque cada um de nós iremos prestar conta da própria vida. Iremos comparecer perante o nosso Senhor, o Criador de todas as coisas, o Deus invisível, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o único que pode salvar as nossas almas. Como está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12, que a nenhum outro nome foi dado debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Apenas Jesus Cristo pode salvar a nossa vida. Ninguém mais tem poder para perdoar pecados. Ninguém mais tem poder para purificar os homens em seu santo nome. Apenas o Filho de Deus, porque apenas Ele morreu para levar sobre si os pecados de todos nós. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou e subiu aos céus, na ascensão, e se assentou à destra do trono de Deus, e está lá até o dia de hoje, atento para perdoar todas as pessoas que se arrependerem dos pecados com sinceridade e fidelidade a Ele. Busque ao Senhor, para que você não seja achado em falta, para que você não seja condenado ao inferno. Porque o inferno é real. Jesus Cristo, no Novo Testamento, falou mais do inferno do que do céu. O primeiro pregador do Novo Testamento se chama João Batista. Ele foi o primeiro homem que pregou sobre o inferno no Novo Testamento. Ele disse: virá um após mim, que é antes de mim, e eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na sua mão ele tem uma pá, e ele vai limpar a sua eira. Ele tem o celeiro, mas a palha ele vai lançar no fogo que nunca se apaga. Perguntemo-nos a nós mesmos: qual é o fogo que nunca se apaga? Aqui na terra não existe nenhum fogo que nunca se apague.
Todos os fogos que é gerado aqui conseguem ser apagados, mas o fogo que João Batista se referiu é exatamente o eterno fogo do inferno, o qual ele próprio disse que é o próprio Jesus Cristo que vai lançar as pessoas que não quiserem saber dele lá. Ele falou no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, versículo 24, 25 e 26. Também falou a mesma coisa no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, 35 e 36. E Lucas, capítulo 9, versículo 23, 24 e 25. A mesma coisa nos três evangelhos, em cada passagem. Vinha uma grande multidão seguindo Jesus Cristo. Ele virou e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me, porque qualquer um que quiser salvar sua vida, terá que perder. E todo aquele que perdeu sua vida por amor de mim, esse a salvará. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem dará do resgate da sua alma? Significando que nós temos que negar a nossa própria vontade, se sujeitando à vontade de Deus. Temos que se curvar perante o querer dele e abandonar o nosso ego. Temos que se curvar perante a vontade de Deus e se curvar perante os seus mandamentos. Temos que rejeitar o nosso ego, o nosso querer, para fazer todo o querer dele, para que assim nós neguemos a nós mesmos. E temos que levar a nossa cruz, que são as aflições, as provas, que todos os cristãos vivem. Isto é uma coisa extremamente nítida, porque assim como Cristo padeceu por nós, assim também devemos andar seguindo as suas pisaduras, conforme está escrito na carta que o apóstolo Pedro escreveu. Porque para isso os cristãos foram chamados, seguindo o Filho de Deus. Porém, é o único caminho o qual pode livrar nossas almas da eterna condenação. Como está a sua vida diante de Deus? Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Se afaste do pecado, porque Deus odeia o pecado. E as pessoas que não se arrependem, as pessoas que endurecem o coração e não buscam a Ele, como está escrito em Salmo 7, versículo 11 ao 13, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. E se o homem não se arrepender dos seus pecados, Deus aviará a sua espada, ele já está com seu arco aparelhado, e para o tal homem Deus preparou setas mortais, significando que se os homens não se arrependerem dos pecados, Deus matará essas pessoas, porque Deus odeia o pecado. Está escrito no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 13, Deus falou pela boca dele, que ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal, e o pecado ele não pode tolerar de jeito nenhum. No céu existem anjos chamados serafins. Eles têm 6 asas. 2 eles cobrem o rosto, 2 eles cobrem os pés, e 2 eles voam ao redor do trono de Deus. Sabe por que eles têm 6 asas? E sabe por que com 2 eles cobrem o rosto? Porque Deus é tão santo, mas tão santo, mas tão santo, que até os próprios anjos que estão no céu e não têm pecado, eles não podem contemplar face a face a glória de Deus. Por tamanho teor da santidade que Deus tem, imagine nós se não fizermos a sua vontade. Imagine nós se não andarmos segundo Ele ordenou que nós andemos. Como iremos comparecer perante a sua presença, a qual também é impossível que nós escapemos? Cuide da sua vida, busque ao Senhor, cuide da sua alma. A salvação é individual. Não desperdice o tempo da sua vida, porque hoje pode ser até o último dia perante a vida de qualquer um de nós, como assim foi o de muitas pessoas que ontem estavam vivas, mas hoje não estão mais, estão na eternidade. Se lembre, não existe purgatório. Quem entra no inferno não sai nunca mais. Não existe morreu, acabou. Não existe o inferno ser na terra, como também não existe reencarnação. Quando você morrer, você vai ser julgado por Deus. Assim como
falou o Senhor Jesus Cristo. Você dará conta da sua própria vida diante dele. Leia a Bíblia Sagrada. 66 livros. Aqui contém todas as palavras para salvar a nossa vida. São 1189 capítulos, 31.173 versículos, os quais nos guiam, os quais nos dirigem à vida eterna. Busque a sua própria salvação, porque você depende disso. Você pode ter absoluta certeza. Em breve, muito em breve, esse mundo chegará ao fim. A própria ciência da NASA e os homens sabem disso. O Sol está se aproximando da Terra, porque não exatamente se aproximando, mas está crescendo, está aumentando de volume, assim sucessivamente aumentando o calor. O próprio Elon Musk e os outros estão preocupados com isso, porque essa Terra tem um prazo de validade. Eles pensam que isso é uma coisa natural, mas está escrito já o fim do mundo na própria Escritura. O apóstolo Pedro, ele escreveu na sua segunda carta que o céu e a terra se reservam como tesouro, preparados e reservados para o dia de serem lançados no fogo. Essa terra se acabará queimando, porque Deus vai acabar com tudo isso aqui muito brevemente. Estamos vivendo os últimos dias da humanidade. Apenas as pessoas que tapam os olhos para não ver a tão grande realidade que é certa a nossa vida é que não compreendem isso. Imagine se esse mundo durar mais 100 anos, como estará a geração da humanidade? É impossível que o ser humano chegue a viver aqui nessa terra de modo pleno daqui a 100 anos. Observamos o quanto está excessivamente terrível o teor da violência em nossa época. Tudo isso já estava profetizado. A nós que conhecemos a Escritura, apenas estamos vendo o cumprimento de tudo que foi dito no passado. Como Daniel profetizou, a ciência se multiplicaria nos últimos dias, isso se multiplicou. Como assim também todas as outras profecias que falou o Senhor Jesus Cristo têm se cumprido. Guerras e rumores de guerras, o amor de muitos se esfriando. Estamos no final de tudo. Logo, logo, esse mundo será surpreendido. Quando for aberto o sexto selo, o sol vai se escurecer. Isso está muito perto de acontecer. E os homens desse mundo dormem, como se nada nunca fosse acontecer. Mas, quem tem ouvido, ouça o que a palavra de Deus fala aos quatro cantos da terra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz ao povo que tem ouvido. Eu dou graças a Deus pela riquíssima oportunidade de estar aqui, anunciando a palavra da vida, anunciando a palavra da salvação, a única palavra que pode salvar o ser humano da eterna condenação ao inferno, a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, do nosso Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o único que pode perdoar os pecados de qualquer um de nós. Basta buscá-lo, se humilhar e pedir perdão a Ele. Busque Ele enquanto você pode achar, porque Ele pode cuidar de você e salvar a sua alma, livrando você do juízo eterno, que infelizmente acometerá muitos e muitos naquele dia.